Vamos agora falar sobre Paracatu, né? Ainda voltando a falar sobre Paracatu, nós falamos aqui sobre a situação dos leitos clínicos, leitos de UTI, né? A situação do boletim epidemiológico. E aconteceu ontem aqui em Paracatu também uma reunião entre o Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19. Essa reunião contou com a participação, né, do diretor da Gerência Regional de Saúde, o José Juliano Espíndola. E durante a reunião foram abordados diversos temas relacionados ao enfrentamento da pandemia na macro-região noroeste. Na ocasião, o José Juliano falou sobre a situação dos leitos de UTI na região. O diretor afirmou que Paracatu já está com habilitação de leitos de UTI no SUS, como estava sendo aguardada aí pela Secretaria Municipal de Saúde. Veja só. Paracatu hoje apresenta uma incidência de 936 casos por 100 mil habitantes. Essa incidência é um pouco menor do que a incidência apresentada pela região de saúde Unai, que é de 1.064. Nós temos aí o resultado de várias ações que estão sendo feitas para mitigar essa doença. Então, Paracatu ele vem desde o início demonstrando a preocupação, enfrentando a Covid-19 com responsabilidade. No início da pandemia, nós tínhamos somente um leito de isolamento da UTI de Paracatu que foi utilizado para atender toda a região. Hoje nós temos 10 leitos credenciados, primeiro momento pelo Estado e agora habilitado pelo Ministério em Unai, para atender a região, e optamos em deixar os leitos de Paracatu para atender as outras doenças, que as pessoas continuam adoecendo. Paracatu já está disponibilizado no SUS Fácil mais 5 leitos de UTI Covid. Isso vem reforçando a rede. Nós temos uma taxa de ocupação hoje menos de 50% dos leitos de UTI ocupados. Nós não podemos pensar a Covid somente no âmbito municipal. Nós pensamos a Covid no âmbito de macro-região. Isto, nós precisamos de escala e escopo dos elementos das ferramentas de saúde para atender a pandemia. Paracatu nos salva muito tempo com a questão da UTI e nesse momento agora nós temos o paciente que necessita de UTI, ele é atendido aonde nós temos vaga disponível. Então, que seja Paracatu, que seja Unai, João Pinheiro, Patos ou São Gotardo. Então, hoje nós temos já a rede fortalecida. E olha só, o José Juliano também falou sobre a questão da participação da população no combate ao novo coronavírus. Ele lembrou aí que no início da pandemia a população, né, de um modo geral, estava mais cuidadosa, mais precavida, né, quanto à prevenção à doença. Mas que agora alguns cuidados importantes estão sendo, infelizmente, deixados de lado. Veja só, né, o alerta que o diretor da GRS fez aí à comunidade. Nós tivemos o primeiro momento, as pessoas demonstram que estavam mais preocupadas com a doença e o ser humano assim, ele vai acostumando com a doença. Isso é uma preocupação muito grande. Nós percebemos muitas pessoas que não estão usando a máscara, outras pessoas que estão usando máscara de forma incorreta. Eu sempre brinco que a máscara ela protege da Covid-19 e não da cachumba, porque tem muitas pessoas usando a máscara no pescoço. Então a obrigatoriedade da máscara é para proteger você e proteger as pessoas da sua família. Que talvez você tenha um idoso em casa, uma pessoa que tem comorbidade, ela fica em casa, ela está garantindo o isolamento social e o distanciamento. Você sai para trabalhar, os jovens saem para suas atividades, não usa a máscara corretamente, talvez esquece, porque não tem o hábito de lavar as mãos frequentemente ou higienizar com álcool e gel. Ao retornar para casa, você está levando um risco para as pessoas que você mais ama. Então, quando você pensa em não usar a máscara ou usar de forma inadequada, pense, se você tem dificuldade de pensar na comunidade em geral, pensa nos seus, naqueles que você ama. A gente percebe que as pessoas já estão bem conscientizadas, mas nós precisamos que as pessoas cada vez mais sintam-se responsáveis pela diminuição dessa doença. Nem o governo federal, nem o governo estadual, nem o governo municipal, agindo de forma isolada, tem condições de mitigar a Covid-19 se não for com a participação de todos. É o que eu sempre falo, né? Temos que tomar cuidado, né? Temos que tomar cuidado todos nós. Não é só de responsabilidade do poder público, não. A comunidade também tem que ter as suas devidas precauções, como afirmou aí o diretor da GRS. E olha só, também um dos pontos de maior preocupação neste momento, né, é com relação à realização das eleições municipais deste ano em todo o país. Isso, é claro, em meio a uma crise sanitária em decorrência da pandemia.
Durante a entrevista, o José Juliano manifestou essa preocupação dos gestores da saúde. Ele ressaltou também que, com a aproximação das campanhas eleitorais deste ano, de pandemia, a responsabilidade dos candidatos deve ser ainda maior. E ele fez um apelo também aos políticos. É uma grande preocupação para o setor da saúde essas eleições no meio de uma pandemia. Mas elas já vão acontecer. Nós estamos aí agora para orientar as pessoas os cuidados que deveremos ter para que esse momento muito importante da democracia, que é o direito das pessoas escolher os seus governantes, não se torne um risco para a saúde das pessoas. Eu vejo em dois momentos desse risco. Nós sabemos que uma campanha eleitoral, os nervos ficam à flor da pele e muitas pessoas podem querer utilizar da Covid como campanha eleitoral. Isso é um risco grande, não podemos fazer isso, mas eu acredito que todas as pessoas, se colocam o seu nome como candidato, não interessa qual que seja o partido, eles têm a responsabilidade que a Covid não deve ser usada como uma carteira eleitoral, mas sim com uma doença, uma pandemia que talvez seja a única que você vai vivenciar durante a vida, que ela seja tratada com responsabilidade. E nas eleições, nós temos a preocupação, e vai ter um grande trabalho aí para a gente orientar, que é manter o distanciamento no dia das eleições, para que ela possa ocorrer com a magnitude, com a grandeza que é o direito democrático do voto. Aí são informações importantes, então, com relação a Paracatu, com relação à macro-região noroeste, do enfrentamento à pandemia da Covid-19.